Olá, povo de Deus, quinta-feira da sexta semana do tempo pascal. Atos 18, de 1 a 8. Hoje, com Paulo, chegamos à fabulosa cidade de Corinto, na Grécia. É claro que não se trata de ficar aqui contextualizando muito, porque um dia, quando estudarmos a carta de Paulo aos Coríntios, a gente o faz. Vou só lembrar alguns dados importantes que contextualiza essa missão de Paulo, fundando uma igreja tão viva, tão animada como era a comunidade de Corinto. A cidade era uma cidade nova. A antiga tinha sido destruída em 146 a.C. Ela foi reconstruída em 44 a.C. por Júlio César. E por causa da sua posição geográfica favorável, ela se tornou a cidade mais importante da Grécia. Era um centro comercial de primeira ordem, situada no istmo entre dois mares, Egeu e Adriático. Além de favorecer o comércio, promovia um encontro fantástico de culturas. Tinha aproximadamente 500 mil habitantes e com 2 portos marítimos aí muito movimentados, onde libertos e escravos faziam baldeação de um porto a outro. Dos 500 mil habitantes, calcula-se que 2/3 eram de escravos. Era uma cidade bastante livre e até promíscua, cujo símbolo da vida corrompida era um santuário dedicado à deusa do amor, onde trabalhavam 1000 hieródulas, nome dado às mulheres prostitutas a serviço do templo. Se em Atenas, junto com os filósofos, a missão de Paulo deixou um sabor de fracasso, em Corinto, pelo contrário, ele fundou comunidade viva, participativa e, sobretudo, junto da população pobre, junto de escravos. Isso nós sabemos que Paulo mesmo, na carta aos Coríntios, ele descreve a comunidade dizendo assim: de fato, irmãos, reparai em vós mesmos os chamados. Não há entre vós muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos e nem muitos de família nobre. Portanto, na descrição de Paulo, Corinto era uma igreja pobre para pobres. Em Corinto, chegando de Atenas, Paulo se hospeda com um casal judeu-cristão refugiado de Roma, Áquila e Priscila, donos de uma pequena empresa doméstica de fabricação de tendas, trabalho que Paulo conhecia e pôde assumir junto com o casal. Na segunda carta aos Coríntios e na carta aos Tessalonicenses, Paulo dizia que fazia questão de trabalhar onde passava para não ser peso na vida de ninguém. E assim ele começou a sua missão em Corinto. Se dedicou mais à evangelização só com a chegada de Timóteo e Silas, vindos da Macedônia. E com seu trabalho manual, que era uma tarefa muito identificada dos escravos, Paulo impressionava bastante num ambiente propenso a uma vida fácil, folgada. A união e a solidariedade do trabalho constituem o primeiro chão para construir aquele tecido de relações humanas que dá vida à comunidade cristã. Áquila e Priscila depois se tornam missionários e engrossam a equipe de Paulo na missão em Éfeso. Paulo, com sua capacidade de debatedor e convincente anunciador da Boa Nova, conseguiu colocar fundamentos sólidos na fundação da Igreja de Cristo em Corinto. Começou anunciando na sinagoga, mas por causa da resistência dos judeus, sacudiu as vestes contra eles e passou a se dedicar à evangelização dos pagãos, onde a missão foi muito mais bem sucedida. Porém, Paulo quer deixar claro no texto de hoje que essa mudança de orientação da missão, que conheceu a ruptura com os judeus e a tomada de rumo para os pagãos,
era de responsabilidade histórica dos próprios judeus que recusaram a palavra. É uma coisa meio pessoal, mas me deixa fazer um desabafo aqui, né? Essa sensação de Paulo junto aos filósofos em Atenas, junto aos judeus de Corinto, nos meus 40 anos de padre, eu já senti também em algumas comunidades que a gente passa. São comunidades católicas, povo ótimo, maravilhoso, povo santo, mas centrado apenas no sacramento. A palavra não penetra, a palavra não cola. Mesmo que a gente se esforce, olha que eu gosto da palavra, me esforço pela palavra, mesmo que a gente prepare cursos bem assim, ninguém vai, é aquele gato pingado, sabe? Então essa sensação de Paulo, de que o pessoal não vai, que dá vontade de sacudir a poeira e partir para outra, de vez em quando é uma tentação que a gente tem também. E eu me lembro de uma passagem do Evangelho que dizia assim: tocamos flauta, não dançastes, entoamos hinos de luto, não chorastes. Uma indiferença. Porém, a exemplo de Paulo, não nos deixamos abater. Como temos lá na segunda carta a Timóteo, proclama a palavra, insiste oportuna ou inoportunamente, convence, repreende, exorta com toda a paciência e com preocupação de ensinar. No Evangelho, nós continuamos com João, hoje capítulo 16, de 16 a 20. Naquela grande instrução de Jesus aos seus discípulos, para que eles aprendam a viver sem a presença física dele. Seguramente, a experiência dos discípulos depois da partida de Jesus os levava a pensar em algumas ocasiões: se Jesus estivesse presente, se Jesus estivesse conosco. E era nesse contexto que eles entendiam a frase enigmática de Jesus: um pouco de tempo não me vereis, mais um pouco me vereis de novo. Sim, com o esclarecimento do Espírito, os discípulos entenderiam essa afirmação de Jesus e perceberiam a sua presença no meio deles, dando força, coragem para a missão. Os discípulos, naquele momento de despedida, queriam entender um pouco mais o que significava esse um pouco. O que era esse um pouco a que Jesus se referia? E Jesus lhes aponta a contradição que acontecerá com sua partida. Vós chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis triste, mas a vossa alegria, a vossa tristeza se transformará em alegria. Está aí o pouco. Ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. De fato, com essas palavras, Jesus confortava seus discípulos e também fazia com que os seus corações apertados ficassem mais folgados, né? E os preparava assim para aquele trágico momento da despedida. A tristeza seria profunda, mas a alegria pela vitória de Jesus com a sua ressurreição seria muito maior. E percebemos que as comunidades aprenderam o verdadeiro sentido da alegria, desta alegria. Pois quando Paulo, na carta aos Gálatas, descreve os dons do Espírito, ele enumera aí a alegria, entendendo que é só no Espírito que a alegria é verdadeira, e não algo fugaz e passageiro. E por falar em alegria, vamos concluir hoje com o grande Guimarães Rosa, o bom mineiro, assim dizia:
Deus nos dá pessoas e coisas para aprendermos a alegria. Depois retoma coisas e pessoas para ver se já somos capazes da alegria sozinhos. Essa a alegria que Ele quer. Um beijo no seu coração.